Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal maravilhoso, Vitor Takasso. Bom, certo dia eu estava sem ideia pra vídeo e eu cheguei no meu amigo Slenderman e falei assim: amigo, eu estou sem ideia pra vídeo, o que eu faço? Então ele acabou me dando uma ideia de vídeo que eu achei bem interessante e eu queria trazer pra vocês no vídeo de hoje. Bom, quem acompanha FNAF desde 2014 tá ligado de muitas coisas feitas por fãs que surgiram naquela época desde então. Quem aí lembra dos Zoax de FNAF? O Spark, o Purple Guy, a Grey Puppet e por aí vai. Porém, o que eu irei citar no vídeo de hoje não é bem um Zoax falso, e sim uma criação feita por fã que muita gente conhece. Mas quem aí se recorda de Draw Kill FNAF? Bom, a minha inspiração para esse vídeo veio do canal MR Springs, que comentou sobre esse exato assunto que eu vou citar no vídeo de hoje. Então, essa ideia não é minha, créditos totais ao MR Springs, que eu vou deixar o canal dele aqui na descrição, beleza? E eu queria agradecer ao Slenderman que me deu essa ideia. Então, um beijo, Slenderman. E agora, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, compartilha para seus amigos e vamos pro vídeo. Bom, muitos de vocês podem achar que eu vou falar de uma fangame de FNAF, e eu até poderia, mas meu PC ainda está pro beleléu, então ainda não dá. Mas eu queria contar a história desses personagens curiosos que muitos provavelmente não devem saber de onde vêm. E se sabem, sentem-se que eu quero explicar de novo. Draw Kill FNAF. Esse é provavelmente o nome que você conhece esses animatrônicos que foram batizados de Draw Kill. Uma versão meio esguia, alta e completamente tecnológica e futurística dos animatrônicos clássicos de FNAF, descritos oficialmente como Cyberpunk, o que é bem curioso porque o Cyberpunk nem tinha lançado ainda. Mas muitos de vocês devem conhecer os personagens Draw Kill pelo modelo 3D que ficou bem famoso por animações do YouTube e até algumas fangames, mas não é exatamente assim que eles surgiram. Essas versões macabrosas dos animatrônicos foram criados pela artista Draw Kill. Exatamente, Draw Kill é o nome da artista e não do estilo dos bonecos que a gente conhece. Até porque o nome dos bonecos em si é bot, tipo Fred Bot, Bonnie Bot, Tika Bot, mas eu vou chamar eles de Draw Kill porque é bem mais legal. E ela até tem um perfil no Twitter, mas eu acho que o mais famoso é realmente o perfil dela no DeviantArt, postando os primeiros desenhos dos personagens Draw Kill em setembro de 2014. Pois é, literalmente um mês depois que o jogo original foi lançado. Que menina dedicada, hein? E aparentemente, de acordo com as pesquisas que eu estou fazendo, o dono dos modelos 3D que a gente tanto conhece dos Draw Kill foram feitos pelo artista Sailing Pie, que o perfil do DeviantArt simplesmente faleceu. Mas algumas das suas obras ainda continuam salvas em blogs resgatados. Mas aparentemente esses modelos do Draw Kills foram feitos em 2015, na época da SFM, a famosa Source Filmmaker. E pra quem não sabe, a Source Filmmaker é um programa de fazer animações 3D da Valve. Vocês provavelmente já viram várias animações de Team Fortress 2, Half-Life feitas nesse programa. E eu acho que, se eu não me engano, Skibidi Toilet é feito na SFM. Mas a gente não fala disso aqui. E o meu artista favorito de SFM na época era o Hit Squad 617, em que ele fazia animações de Team Fortress 2, FNAF, e ele inclusive já usou os modelos do Draw Kill. Perfeito. Mas agora, voltando para a artista Draw Kill, os primeiros desenhos que ela lançou dos personagens Draw Kill foi aparentemente o Bonnie e a Tika em 6 de setembro de 2014. Enquanto o Draw Kill Fred e o Draw Kill Foxy foram lançados em 14 de setembro de 2014, em que a descrição não mente, já que o Draw Kill Fred, por exemplo, ele tem um estilo bem cyberpunk mesmo, com uma mochila nas costas bem épica, que eu achava que era literalmente uma mochila escolar, mas aparentemente são tanques de gases atrás dele. Já o Draw Kill Bonnie, ele tem mãos extremamente gigantescas, maiores até que suas pernas, que bizonha. Enquanto a Draw Kill Tika, eu acho que é uma das mais assustadoras pra mim, porque ela parece realmente uma ave bizonha, parecendo até que saiu diretamente de The Joy of Creation. Pelo menos pra mim na época. Enquanto o Foxy parece muito um personagem de Silent Hill, não lembra nada em FNAF, é sério. Eu acho que ele é o mais deslocado do grupo ever. Por que eu falei ever? Nossa, eu tenho que aprender a escrever roteiro. E a gente não tem o Draw Kill Golden Fred, infelizmente, porque o Golden Fred eu acho que é um dos melhores do clássico.
mas fazer o quê? E muitos de vocês não devem saber, mas também tem os Draw Kill Toy animatrônicos, que foram lançados em 2015, que se na época me dissessem que saíram diretamente de Pop Ghost, eu acreditaria, porque eles passam muito uma vibe Pop Ghost. E eu acho que provavelmente dentre os toys aqui, o meu favorito é a Draw Kill Toy Tiga, porque ela parece bem mais, bem trabalhada, eu diria. Mas eu confesso que eu adoro essas artes, porque elas são muito bem feitas, então aqui a Draw Kill mandou muito bem. Mas agora nas questões dos modelos 3D, que vocês provavelmente mais conhecem do que os desenhos em si. Na Game Jolt a gente tem os jogos Draw Killed, feito por Astaseries, eu acho que é assim que se pronuncia, em que é um jogo lançado há 10 anos atrás, há muito tempo mesmo, e que tem um gráfico bem obsoleto, eu diria, em que ainda usava os mesmos modelos da Celine Pai de 2015, ou seja, é bem obsoleto mesmo, mano, nem sequer fizeram tanto esforço nessa fangame. Tem também a FNAF Witness, que é um jogo até que bonitinho e muito bem feito, eu achei até que interessante, eu diria, e que foi produzido na plataforma Dreams no PlayStation, que eu nunca vou jogar na minha vida porque eu não tenho PlayStation. Mas achei curioso não ter tanta fangame inspirado no design dos Draw Kills, né, tipo, eu achei que poderia ter até mais. Na época eu até achava que Shadows Awakening era como se fosse uma releitura dos Draw Kills, mas claramente não é, eu tenho certeza que não é. Mas agora fica de ideia aqui pro pessoal que faz fangame, vamos fazer mais fangames inspiradas no Draw Kill, galera. Pelo menos refazer, né? Fazer uma releitura, né? Agora eu quero. Bom, agora vamos pro próximo tópico, que eu vou abordar agora as animações que usaram bastante os modelos dos Draw Kill. Bom, vocês com certeza já devem ter visto esses modelos em várias animações antigas de FNAF, tipo, antigas mesmo. Como eu citei, por exemplo, o Hit Squad 617. Eu adorava esse canal na minha infância, que era um dos meus canais de SFM favoritos, que infelizmente ele sumiu da internet, eu não encontro ele, pelo menos aqui por cima. Mas muitos animadores se beneficiavam tanto do SFM quanto do Gmod para produzir animações de FNAF, envolvendo também os Draw Kill. Porém, provavelmente o mais famoso que vocês já devem ter visto por aí no feed do YouTube se chama Golden Lane Studio, um canal de animação que produziu o trailer de FNAF 3 no shopping. Sim, na época eu fui um dos muitos que foram enganados achando que o FNAF 3 se passaria em um shopping. E mal sabia a gente que anos depois isso viria a se tornar realidade. Mas o ponto é que esse canal fazia bastante animações de FNAF, tipo, é até bizarro. Porém, o que se destaca pro vídeo de hoje se chama FNAF Series. Porém, o que se destaca pro vídeo de hoje se chama FNAF Series, uma série de FNAF em que o Golden Lane Studio produziu, envolvendo os Draw Kill animatrônicos e o Springtrap. Que combinação bizonha! E bom, essa série tem 7 episódios e o meu foco não é focar nela em si. É complicado. Bom, essa série tem 7 episódios e eu não quero focar nela em si. Eu vou focar apenas no primeiro episódio para vocês verem como ela é estranha. Bom, sentem-se, peguem uma pipoca e aproveitem o primeiro episódio de Five Nights at Freddy's Series, de Golden Lane Studio. Vamos lá! A série começa mostrando os jornais dos ocorridos do MCI e então algumas cenas interessantes. E então o Springtrap e alguma coisa presa dentro de um vidro, a la Undertale. E então o episódio começa com uma pessoa ligando os geradores da pizzaria abandonada. Então conhecemos esse cara com a roupa da Async das Backrooms e também uma outra pessoa que ele está conversando através do rádio. Então ele começa a explorar o local, que parece bem destruído e bem cagado. Então ele acaba encontrando a carcaça do Bonnie presa atrás de uma grade, que ele precisa atravessar a pizzaria para chegar até o outro lado. Então o cara de amarelo diz que essa pizzaria tá abandonada há pelo menos 20 anos, ou seja, tem alguma coisa estranha aí. Então ele acaba encontrando um computador, porém quando ele pede ajuda pro cara do rádio, ele perde o sinal, infelizmente. Então tentando mexer no computador, o computador acaba estragando. Então ele acaba encontrando um painel de controle e apertando o botão verde, ele abre a porta pro próximo corredor. Chegando no Bonnie, ele encontra o Bonnie do modelo antigão e feio pra caramba do Withered Bonnie, que não tem nada a ver com o FNAF 2. Então ele coleta um chip que estava preso na carcaça do Withered Bonnie. Porém,
ele encontra uma passagem secreta em Fadonha. Desculpa, Slenderman. Queria botar um clima de terror. E abrindo uma porta secreta, ele acaba encontrando a sala dos jogos mortais do primeiro filme e com o Springtrap, Phantom Fred e Phantom Fox pendurados ali no teto, de forma bem pesada, eu diria. E também com os modelos antigos que usavam muito em animações SFM. Enfim, olhando um pouco, ele acaba encontrando 5 frascos com alguma coisa colorida dentro, que eu presumo que seja almas. Mais uma vez passando Undertale vibes. É igualzinho. Eu vou dirigir depois de beber. Porém, ao pegar o frasco, o cara acaba se assustando com um barulho e derrubando no chão. E então... Oxi. Por que o Springtrap ganha os poderes do Nemesis, mano? Tá saindo tentáculos das mãos dele. Então o Springtrap acaba quebrando os outros frascos e então os animatrônicos acabam se tornando os Draw Kills. Agora, qual que é a justificativa para isso acontecer? Eu não faço a menor ideia. Isso vai ter respostas? Não, porque a série foi cancelada. Pois é, exatamente. Pelo que me falaram e pelo que eu li um pouco aqui, essa série foi cancelada. O motivo? Eu acho que vocês não vão gostar muito. Bom, a série parecia que tinha um tom de terror e ação, já que tinha personagens armados contra os animatrônicos Drowkill e o Springtrap. Falar isso em voz alta é meio engraçado. Mas de acordo com o Golden Lane, ele decidiu parar porque ele estava fazendo basicamente tudo sozinho e o interesse dele estava diminuindo. E ele queria focar em mais animações no canal dele, porém como ele só focava na série, isso estava afetando a produtividade dele e ele decidiu parar, porque ele queria fazer projetos novos. E um desses projetos muito provavelmente vocês devem conhecer, chamado de Candyland, um jogo com animatrônicos inspirados fortemente nos fantimes de FNAF Sister Location e que simplesmente sumiu do mapa. Um tempo atrás ele tinha recebido várias críticas porque essa série Candyland antes tinha virado NFT. Quem lembra dos NFT, da treta dos NFT? Caramba, hein? Essa época foi macabra. E sobre a produção do jogo, ninguém sabe o que tá acontecendo, né? A página da Steam, por exemplo, tá abandonada, tá pegando poeira. E de acordo com algumas pessoas que entraram em contato com o servidor e alguns criadores do jogo, não foi cancelado. Isso foi há 2 anos atrás. E o jogo ainda continua parado. Obviamente a gente não pode ficar apressando o artista, né? Porque ele tem que fazer as coisas no tempo dele e fazer um jogo é muito difícil. E pelas imagens do jogo, ignorando toda a treta maldita do NFT, o jogo parece bem bonito. O projeto parece que vai ser legal, mas a gente não pode ficar apressando porque isso meio que cancelou a série de FNAF que ele fazia. E eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição porque, sinceramente, não dá pra ficar resumindo só aqui. Vocês têm que ver o conteúdo original que é bem mais legal. E essa treta da Candyland merece um vídeo completo, né? Porque é uma treta bem enfadonha que talvez seja legal falar em outro vídeo. Mas por enquanto esse é o projeto mais famoso que foram utilizados os modelos do Drowkill que muita gente passou a conhecer. Bom, mas é isso. Eu acho que eu resumi muito bem a história da origem dos animatrônicos Drowkill. E quem queria sentir um pouco de nostalgia, talvez sinta revendo essa série do Golden Lane, que muita gente diz que adora e que fica muito triste que foi cancelada. E bom, a Drowkill continua viva e postando seus desenhos no Twitter até hoje, enquanto animadores SFM que eu acompanhava na época, como Hit Squad, por exemplo, ou até o próprio Golden Lane, sumiram. A gente não tem mais notícias dos projetos deles até agora. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi legal assim de produzir. Eu queria agradecer ao Deus Slenderman que me deu essa ideia de vídeo. E também eu queria dar os créditos totais ao MR Springs que eu me inspirei pra fazer esse vídeo. Vão lá assistir no canal original que é bem legal também. Se vocês gostam de conteúdo antigo e nostálgico de FNAF, diga aqui nos comentários. Quem sabe eu não posso trazer mais vídeos assim, né? Relembrando coisas nostálgicas de FNAF. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo. E tchau, tchau.